a sua seleção é separada para concorrer às vagas do NPOE. São pouquíssimas vagas, mas por ter um nível de estudo diferente dos demais, você faz lá. Todo mundo que tem esse nível de instrução diferente faz lá? Não. Tem cara que é nível superior, mas faz a seletiva para ser soldado. Você chegou aí para aqueles negócios do Haiti lá? Quando Chegou aí? quando teve o Haiti, a primeira ida ao Haiti, eu era comandante do pelotão de comunicações e levou só pelotões de infantaria. E aí só foi um temporário. Oficial temporário foi só um. Então, como a minha função era função de comando e tinha, era necessário que fossem oficiais de carreira, apenas o comandante de pelotão de infantaria, que era um temporário, que foi. Não, eu tô perguntando porque eu não. No dia que era pra eu alistar, tinha as datas, né? Sim. Aí na minha data, era perto do meu aniversário ali, eu tinha quebrado o tornozelo. Eu tava fazendo cirurgia no dia. Aí eu fui depois, levei o atestado e tudo mais. Aí eu fui dispensado. Já cheguei lá, já com tala, com Não fica. tudo lá. Eles já me dispensaram. E aí eu tenho amigos que foram, na mesma idade, né? Mesmo ano, e tenho amigos que foram para Haiti. E é muita experiência. Turma aqui de Uberlândia. Pessoal, é engraçado, né? O que é uma experiência boa pra mim e o que é uma experiência boa pra você. São coisas. É a mesma coisa, mas não são as mesmas. A gente não recebe da mesma maneira. Eu acho que se eu tivesse ido para o Haiti, teria sido uma experiência maravilhosa. Assim como eu fui para a Olimpíada do Rio de Janeiro trabalhar como policial militar lá na Força Nacional, foi uma experiência valiosa para mim. Mas tem gente que acha que não é. Você foi como exército? Não, aí eu já estava na polícia. A Olimpíada foi em 2016. 16. Por eu ter uma carreira operacional, a gente fez teve uma convocação, né, para ir. Aí selecionou algumas pessoas. Eu fui selecionado aqui de Uberlândia. Eu e mais 4 policiais militares daqui de Uberlândia, e nós fomos para lá. Aí eu fiz o curso lá a INC, né, que é o estágio de capacitação para poder operar na Força Nacional, e trabalhei durante a Olimpíada do Rio de Janeiro lá no Cubo d'Água, que é onde o Michael Phelps conquistou seus recordes absurdos, né? Eu vi ele de perto, e depois eu fui para a área de entorno da Vila Olímpica. Então, por exemplo, Galvão Bueno passava lá, Ronaldo Fenômeno passava lá, pra gente olhar a credencial do cara e entrar. Então, foi uma experiência fora da realidade. Além de que, nos meus dias de folga, que não tinha folga, né? Tinha um dia de descanso. E esse dia de descanso eu não queria descansar. Eu queria voltar pro Centro Olímpico, eu queria conviver com o pessoal, era uma oportunidade. Lá, todas, a gente conseguia assistir algumas, mas outras eles barravam devido ao grande número, né? O Centro Olímpico ali era lá na Barra, não era? Na Barra. Eu morei ali, eu morei 2 meses ali no Recreio. Aham. E eu lembro de passar na porta pra ir pra casa. A Barra era onde tinha os esportes de quadra. Quadra, né? E quadra, água, né, que era natação, e tinha a vôlei de praia, foi colocado lá. Criaram uma arena lá, um estádio. Mas tinha o hipismo, que era, eu esqueci o local. Tem a hípica ali do lá do eu nem Rio de Janeiro, fui. né? Ali é caro pra caralho, né? E ficou maravilhoso. Quem trabalhou lá, o colega meu que tirou serviço lá, falava que lá era de outro mundo. E tinha também o estádio João Avelange, que foi onde o Bolt bateu os recordes dele. Esse João é o do Avelange não, Botafogo, o Newton Santos. Newton Santos do Botafogo. Newton Santos, Aí é lá no centro ali do Rio. Ali perto da linha amarela ali, né? Perto da... Ali é E aí eu tive a oportunidade de ir né? lá, porque eu sou botafoguense, né? Então eu fui lá, vi o Bolt de perto. Cara, é engraçado. Você é botafoguense? Sou. Não, eu sei mais 3 de Uberlândia. Que isso, pessoal, comenta aí, pelo amor de Deus, aí. Nós somos muitos aí. Eu gosto demais do Botafogo. A gente só é anônimo. Não tem que gostar não. Quem gosta do time é porque o time é fraco. Não, eu gosto do Botafogo porque eu tenho um carinho pelo Botafogo. Um amigo meu, Cristiano, ele é botafoguense. Aí, ó. E nós dois tinha uns 8 anos de idade. Naquela época que a gente começa a torcer pro futebol, começar a aprender. Foi em 95. O título botafoguense. E aí, o Corinthians, eu sou corintiano, o Corinthians foi campeão da Copa do Brasil em 95 e o Botafogo foi campeão brasileiro em 95. E o Túlio foi pro Corinthians no outro ano. E aí você poderia, tipo assim, normalmente rivalidade. a criança começa a torcer ali quando o time é campeão e qual que vai ser, né? Aí eu comecei a torcer pro Corinthians, porque o Corinthians perdeu em 94 pro Palmeiras, o brasileiro. E eu chorei pra caralho naquele dia. E eu vi o gol. Eu não era nada, tipo, meu irmão queria que fosse São Paulino.
E aí eu virei corintiano porque o Corinthians perdeu e aí comecei a torcer. De raiva, né? Não, tipo. Sabe quando você. E meu filho começou a torcer. Tipo, várias pessoas. Tem um amigo meu que começou a torcer pro Corinthians quando o Corinthians foi rebaixado. Meu filho começou a torcer o ano passado porque eu falei pra ele: não torce pra bosta, não. Tá, o ano passado quase caindo, né? Aham. Perdeu as 2 semifinal. Fiquei puto com a semifinal, com os negócios lá. Falei, não, vai sofrer de jeito não. Aí começou a torcer. Mas é engraçado, né? O botafoguense, ele nasce. A gente fala que ele nasce, porque ele vem de geração mesmo. O corintiano, ele vem de sofrimento. É, A torcida corintiana chegou ao nível que tá aqui daqueles 15 anos, eu acho que eles não ganharam nada. 23 anos. Foi o período que eles mais conquistaram o torcedor. Vai explicar um negócio desse? Então, cara, e era negócio que batia na trave demais. Quando a gente chegava em semifinal, chegava em final. É. E assim, ganhou títulos que não tinha importância Pouca nenhuma. expressão. Que era, tipo, aqueles, tipo, Copa Flórida. Ganhava o Tinha torneio. uns negócios É. de inverno, de verão, que não valia nada. O que valia era Paulista. E nem Paulista ganhava. E não tava ganhando. E aí, a hora que ganhou em 77 foi a libertação. Foi. Porque em 76 foi a maior. Foi lá contra o Fluminense. A invasão A corintiana. invasão corintiana, em 76. E aquilo lá foi. Você vê os livros, você vê o livro, assim, as fotos, você vê os negócios, é coisa de. Cara, a única coisa que eu vi na minha vida ali foi no Japão. Que deu 35 mil corintianos, mas os japoneses lá. Que foi um deslocamento muito grande. Você levar o time você deixar o time da casa sem torcida Não, e aí absurdo. foi. E aí teve isso. Teve também na década de 90, né? Que nós ganhamos. 90 tudo. foi o ano do Corinthians, foi a década do Corinthians, não tem jeito. Eu acho que ainda foi mais do Palmeiras, né? Porque foi a Parmalat. porque Brigava muito. Os primeiros 4 anos, a Parmalat foi forte, É. né? Mas o Corinthians, ele deu a virada dele de chave de time nacional ali nos anos 90. Porque depois que vira, que nem o Botafogo. O Botafogo hoje, ele foi Libertadores e Brasileiro. Agora, nossa, estourou. Todo mundo agora. acha que ele tem que continuar. Então a virada de chave vem desses grandes títulos, assim. 2000 foi uma sequência. O Corinthians já era grande, já era torcida muito grande, já tinha investimento. Eu falo muito, a vida da gente, às vezes, precisa de ter essas marcações. As pessoas, às vezes, elas chegam num lugar e falam assim, não, como é que eu cheguei aqui? Se ele não parar pra lembrar, sempre tem uma viradinha, assim, algo que deu o início. Nem foi o mais importante, visualmente falando, pra todo mundo. Ninguém nunca vai falar, foi isso. Mas, de fato, foi aquilo lá que deu o Aquilo start. lá, e aí quando caiu. Porque aí já era grande, cai, E aí gera uma foi reestruturação. Uma porrada muito Só que grande. hoje lá no Corinthians, sim, você Não, vê hoje tá escândalo de de novo, tá corrupção. precisando. Mas por quê? Um time muito grande, gestão amadora. Não, Todo gestão. mundo põe a mão no dinheiro, meu cara. E aí chegou como é que é o nome do dono lá do Botafogo? O Textor, Textor, né? Ele chegou, fez uns negócios Botafogo? lá e agora... o Botafogo ia acabar, meu amigo. Então, O Botafogo tava... o Felipe Neto que tava tentando segurar o Botafogo. O dia que eu vi lá, as duas carinhas do Felipe Neto e do irmão dele, sendo patrocinador do Botafogo, não, isso aqui é o fim, é o E fim era do o que mundo. tava segurando. A tristeza maior da minha Não, vida isso foi é um- ver o Botafogo com 200 patrocinadores na camisa. Cara, a camisa do Botafogo é maravilhosa. Ter 200 patrocinadores, aquilo lá é vergonhoso. Mas não tinha, o estádio não tinha. Tinha aquele contrato lá do Newton Santos, mas aquele contrato depende de contraparte do Botafogo. O time tava... Não, mas agora é do Botafogo. Eles Não, tinham ele- comprado. Eles estavam Não, ele tem um concessão. Ele ainda é. Concessão. Ah, Ainda eles não é. tinham comprado? Não. Eu lembro que eles comprou recentemente. Era uma concessão de 50 anos de uso, ela foi renovada para mais um período lá. O Botafogo não tem Eu achei estádio. que tinha comprado. Não. E existe uma expectativa aí de o John Textor ficando mesmo aí, ele tentar fazer um planejamento futuro para ter um estádio, mas agora não tem não. Não, pelo que ele pagou no Botafogo, o estádio é baratinho. Não tem nem ideia de ser, mas na verdade, se o Botafogo fosse fazer um estádio, era melhor fazer um estádio próximo da Lá de Botafogo, né? Do centro. Ou ali. porque o que acontecia? O Newton Santos ele teve uma engenharia de tráfego na Olimpíada. Sempre era reclamação do pessoal para chegar no engenhão, no Newton Santos, o antigo engenhão, né? Era engenhão. Aí por isso que eu tô com- quando virou, era João Avelange, mas chamava de engenhão porque era no bairro de Engenho. Aí quando teve a Olimpíada, criaram os BRT, Não, aumentou a linha de metrô, aí chegou lá. E teve a corrupção lá do João Avelange, aí tiraram os nomes Aí do tirou, João Avelange. igual aqui, o né? Uberlândia, era Aqui é João Parque Avelange. Sabiá agora. É. Mas você vê, precisou de um grande evento para lá, para que o estádio fosse...
O que eu fico chateado às vezes é isso aí. Às vezes a gente precisa de... A gente sabe que tem que fazer, sabe que é caro, mas é básico. Só que o que é básico não dá voto. Porque você não faz nem todo mundo entende o quanto aquilo é importante. E você querer mostrar para uma pessoa que aquilo é importante, tendo pessoas mostrando que ela não vale nada, você não tem, você não gera crescimento. Precisou de ter um grande evento que obrigou a fazer aquilo lá para hoje ter acesso àquele lugar. Aqui em Uberlândia tem uma parada assim que eu falei para todos os vereadores que vieram. Tem 3 anos que a gente tá falando com o vereador aqui, com o político, que você deve notar muito. Você faz ronda policial? É hoje menos, mas Já durante fez muitos muito. anos eu fiz e eu moro aqui, né? Então eu ando o Então. tempo todo aqui. A gente tem uma infraestrutura que capitais não tem, que é a questão de poliesportivos. Sim. A gente tem o Parque Sabiá que é centralizado e os poliesportivos descentralizados. E o investimento é todo no Parque do Sabiá. Então, nos anos 90 eu jogava bola. Os poliesportivos eles eram muito mais valorizados. A liga amadora hoje ela é forte. Mas antes, as ligas de base também eram importantes. Tinha muito treinador campeão pelo Uberlândia nos anos 80 e poucos, que foi campeão da CBF. Esses caras continuaram, Geraldo Toro, Donizete, os caras continuavam a lidar com escolinhas. E, porque não é uma coisa que gera tantos votos assim, elas foi perdendo a força. Então, por exemplo, eu joguei bola no poliesportivo do Tancredo. Ali no Planalto. No Planalto. E lá tinha o time de futebol de salão, tinha o time de futebol de campo. E lá cobrir a quadra agora. Sim, mas você vê que não é mais o mesmo incentivo que era antes. Educação e esporte, elas têm que andar juntas para que, por exemplo, a gente tá até a segurança pública mesmo, muito acesso à droga seria evitado se tivesse ocupação de tempo desses jovens dentro desse lugar. Só que é caro. Demanda de tempo, demanda de estrutura. Hoje é muito mais barato, sabe o quê? Escolinha do Santos, escolinha do Corinthians, escolinha do Flamengo, tem uma escolinha do Ceará aqui, cara. O dia que eu vi uma escolinha do Esporte Clube Ceará, eu passei por lá, eu não vou te falar que eu não lembro o lugar, mas eu passei e escrevi assim, ó, escola de Ceará, vi o emblema do Ceará. Falei, cara, eu não tô vendo isso aqui. Eu não tô vendo, porque isso aí mostra o quê? Não tem interesse. Qual jogador de Uberlândia no nível cenário nacional hoje? Tem o goleiro do Santos. Tem o Saulo também, o Saulo Mineiro, que era do Ceará e agora tá no